Olá, pessoal! Vamos à nossa aula 9 de altimetria. Então, nós estamos aqui em campo, novamente, para estar mostrando para vocês como que é, na realidade, feito, né, esse levantamento, para que depois a gente faça os exercícios e entenda na prática como que é, após a gente coletar os dados e levar para o nosso escritório. Bom, então, nós temos na altimetria a obtenção da variação de cota, né, dos níveis, e com isso a gente tem a possibilidade de fazer o quê? O traçado das curvas de nível e entender melhor como que é a declividade, a inclinação do meu terreno. Então, na altimetria, a gente vai ter só a medição, né, na vertical, né, das cotas, e o nível vai satisfazer bem esse nosso levantamento. A gente pode utilizar o teodolito, a gente utiliza a estação total também, obtendo aí somente a variação de nível, né, a leitura aí dos pontos, mas com o nível a gente vai estar alocando ele, nivelando certinho no tripé, e com isso eu vou fazer a leitura do meu ponto, onde a mira está localizada, e eu vou ter a leitura então dessa cota, né, da altura da minha mira, o ponto que eu estou levantando. Para isso, eu tenho que lembrar de sempre tirar a altura que o meu instrumento está elevado do chão, porque ele vai ser também a minha referência. Então, porque eu estou com o meu instrumento acima. E qual é a mudança entre o ponto que o meu instrumento está até o ponto que eu estou visando? Então, se vocês conseguem visualizar aqui, o que a gente tem? Um terreno que está em declividade, né, descendo, então ele está caindo. Então, a minha leitura na mira, ela vai ficando o quê? Mais alta, conforme eu for aí me distanciando. Então, no nivelamento, a gente pode ter o nivelamento geométrico simples, onde eu tenho a possibilidade de fazer todas as leituras dos meus pontos sem a mudança do equipamento. Por quê? Porque esse terreno eu não vou ter morros, declives que vão atrapalhar. Então, eu consigo fazer esse giro no meu equipamento, a mira ela vai mudando então entre os pontos que eu vou coletando e eu consigo visualizar. No caso, se eu tivesse um terreno com morros, com declives, então nós temos a necessidade de fazer um nivelamento geométrico composto. No geométrico composto, nós vamos ter que mudar o nosso instrumento. Então, sempre na mudança do meu instrumento para um próximo ponto que nós já levantamos, que nós já temos conhecido, né, essa distância, essa medida da cota, nós vamos tirar novamente a altura do instrumento e fazer o quê? A compensação, porque eu mudei meu instrumento e a partir dali eu preciso ter a referência anterior, senão a gente vai perder e não vai conseguir compilar aí todos esses dados em cota, tá? Então, a gente vai traçar as medidas, a gente pode ir tirando também os comprimentos das distâncias na horizontal com a nossa trena, porque eu vou locando aonde está esses pontos em campo. Então, assim, nós vamos locando esses pontos na minha poligonal e obtendo aí os dados de altimetria e a diferença de níveis entre os pontos. Vamos então dar continuidade na aula de altimetria, materializando, né, levando esses resultados em campo, como que a gente vai fazer essa mudança do equipamento e obtendo aí os valores de cota. Olá, pessoal! Vamos então para a nossa aula 9 de altimetria. Então, a gente já viu em campo como que é realizado, como que a gente utiliza os nossos equipamentos. E agora, no nosso levantamento altimétrico, nós vamos obter os valores das cotas, as variações entre os pontos das altitudes. Então, conceituando um pouquinho, né, o que é a altimetria, é a nossa representação do relevo no terreno. Então, a gente tem a distância vertical, ou essa diferença de nível, que é igual à minha altitude, que é a cota. E nesse levantamento altimétrico, nós temos também os erros de superfície, que são aí
chamados erros de esfericidade, erro de refração ou erro de nível, que é o que a gente pode estar sujeito a ter essas ocorrências, dependendo do quê? Da superfície de referência que nós vamos estar correlacionando. Nós vamos estar o quê? Adotando como referência durante o nosso levantamento. Então, a gente tem 3 superfícies, nós já vimos aí também, que é a geoide, que é a distância entre a geoide e a superfície aqui indicada por H. Então, a gente tem aqui H. Elipsoide, que é a distância entre a elipsoide e a geoide, então, que é o N. E a geodésica, que é a distância entre a elipsoide e a superfície H' aqui, então. Então, depende de qual superfície aí que a gente vai estar adotando no nivelamento. O nivelamento, então, ele vai ter o quê? Diferenças de alturas. Essas diferenças de alturas é entre os pontos e por isso que a gente vai estar o quê? Tentando aí encontrar qual é o nível, nivelando esses pontos, né? Na verdade, não tentamos, a gente vai encontrar, né? Que agora a gente está caminhando aí na aula para entender como a gente vai chegar aí no nivelamento. A precisão do levantamento depende aí também do quê? Da NBR 13.133. Então, todos os nossos levantamentos embasados, né? Conforme as normas. E também depende muito da precisão do nosso instrumento. Então, dependendo aí de como que é o meu instrumento, qual o seu nível de precisão, nós vamos estar adotando. Então, a altimetria, a gente chama aí também nivelamento geométrico, e nós temos o nivelamento geométrico simples e composto. O nivelamento geométrico simples, nós não temos alteração, mudança do nosso equipamento. Então, a gente loca esse instrumento em um ponto estratégico, onde nós vamos conseguir ter visada de todos os pontos. No caso, quando eu tenho depressões, relevos, grandes distâncias, a gente não vai conseguir trabalhar somente aí com nivelamento geométrico simples. Aí nós vamos ter que adotar o nivelamento geométrico composto, onde a gente vai ter que alterar a posição desse instrumento, mudar. Bom, no nivelamento geométrico simples, nós temos a altura do meu equipamento, aonde ele está alocado, qual é a altura que vai ser a minha visada. Então, é o APC, a altura do meu instrumento. A cota onde esse ponto, onde meu instrumento foi locado, ele vai ser aí a referência. Eu tenho nível, eu vou ter as minhas leituras de pontos Ré e Vante, quer dizer, ponto Ré é o anterior, ponto Vante é o próximo que eu estou visando. Então, a gente tem o ponto de referência, PR0, ele vai ser igual a cota 0 mais a Ré 0. Então, eu tenho aqui primeiro ponto. Ou, então, o meu próprio instrumento, ele fica como ponto de referência aí, e sendo aí a altura do meu instrumento igual a cota 0 mais a minha Ré. A minha cota dos próximos pontos, então, eu vou adotar o ponto de referência menos avante 1. Avante 1, que é o próximo ponto que eu estou visando, ponto 1. Ou então, seria a cota 1 mais a minha altura do instrumento, aí, a cota da minha altura de referência, menos avante 1. O desnível entre os pontos seria o quê? A subtração da cota do meu ponto 1 menos a cota do ponto 0, eu vou ter qual é a diferença entre elas. E a diferença de nível sendo aí também igual à leitura da minha Ré, que é o fio médio, que nós vamos ver que é a leitura na mira, menos a leitura na avante. Então, a gente vai estar adotando sempre um ponto de referência para que a gente tenha os próximos dados, né, os próximos levantamentos sejam sempre vinculados ao primeiro ponto, que a gente vai ter conhecido para adotar aí para os próximos. Essa mira estadimétrica, a gente tem que fazer a sua leitura. A leitura dela, então, a gente vai ter com o equipamento 3 fios, então a gente vai estar enxergando aí esses 3 riscos na horizontal e o risco na vertical. E quando eu bato, né, essa leitura, eu vou estar mirando
na mira estadimétrica, nós vamos ter valores para fio estadimétrico superior, então aqui seria a minha leitura do ponto superior, FS, que é o fio, FS é o fio superior, FI é o fio inferior e o FM é o meu fio médio, então o valor aí central. Então, nós temos essa leitura na mira e nós temos como encontrar qual é a diferença de nível entre os valores quando eu tenho a leitura do meu fio médio Ré, que é o ponto anterior, menos o meu ponto à frente, o próximo ponto. Então, quando eu chego nesse resultado do fio médio, fazendo a sua subtração entre o ponto que a gente leu antes, então aqui seria o antes, por exemplo, e aqui o depois. Então, eu visei com o meu instrumento, fiz essa leitura e fiz a próxima leitura. O FM, que é esse valor médio. Então, subtraindo o FM da Ré menos o FM vante, a gente tem o quê? Essa diferença de desnível entre os pontos. Então, vamos para o exemplo 1, onde a gente consegue entender um pouquinho melhor. Bom, imaginando que tenhamos aí 10 metros abaixo do ponto A e ela passa na minha superfície de referência do nível de comparação SNC, preencher a caderneta de campo e calcular quais as alturas ou cotas dos pontos estudados. Então, eu sei que o meu ponto A ele está alocado a 10 metros da superfície de referência. Eu loquei meu instrumento, então aqui em rosa é o nosso teodolito, ou o nosso nível, e vou fazer as minhas visadas. Então, eu tenho no ponto A, é o ponto de visada, eu li na minha mira estadimétrica, então a gente põe no ponto A, sobe a mira e vai visar aquele fio, aquele reticulado. Chegando no resultado de 2,80 metros. É o meu primeiro ponto lido, essa é a minha Ré. Com esse valor de Ré, ele foi o primeiro ponto, eu sabia que esse ponto A estava alocado a 10 metros da superfície. Agora, o meu novo plano de referência, PR, vai ser a cota A, que é conhecida, que já foi dada no enunciado, mais a minha Ré. Então, 12,80 metros é o quê? É o meu novo plano de referência. A partir daqui, que é o que eu conheço de verdade, que a gente vai ter os próximos resultados. Porque a hora que eu viro o meu instrumento para os próximos pontos, eu vou estar lendo no ponto de visada, na mira, 1,70 m, vou ler 0,40 ponto C e D 3,40. Mas qual é a cota desses próximos pontos? Eu tinha a cota conhecida em A de 10 metros, foi dado. A cota em B, agora eu vou ter que adotar o plano de referência, que é o meu ponto A, eu sei que ele é 12,80 metros, menos a minha vante, então 1,70. Então, assim eu chego em 11,10. Cota em C, 12,80 menos 0,40, então 12,40. E cota em D, 12,80 menos os 13,40, 9,40. O que a gente tem? Que sempre o meu plano de ponto de referência, eu vou somar a Ré. Depois que eu encontrei o primeiro plano de referência, o primeiro ponto que é a minha referência, os próximos eu vou ter esse ponto de referência menos avante. Avante que é os pontos lidos depois. Então, para todos a gente prossegue da mesma forma, menos avante. E qual é o desnível entre os pontos? Então, o desnível entre os pontos é o que? A diferença de cota. Então, entre o ponto A e B, eu tenho cota B menos cota A, 1,10 m. Entre o ponto B e o ponto C, eu vou ter 1,30 m. Entre o ponto D e o ponto C, eu tenho cota aí de 9,40 menos 12,40, então menos 3 metros, né? Que eu tô tendo aí a referência de C para D, então eu tô descendo aí 3 metros.
Então, esse seria o nosso levantamento geométrico simples, quando a gente não tem a mudança do equipamento. Então, a gente conseguiu visar todos os pontos, obtemos as cotas e os seus resultados. No caso do levantamento geométrico, de nivelamento geométrico composto, nós vamos ter a mudança do instrumento. Então, aí a gente tem casos de desnível acentuado, nivelamento longo. A minha mira, às vezes, ela não é suficiente. Eu vou ter um levantamento aí, uma altura maior que 4 metros, a gente tem algum obstáculo. Então, eu preciso fazer a mudança do instrumento. E aí que entra o nosso ponto de mudança. Esse ponto de mudança, ele é muito importante porque ele é a nossa última leitura, né, aqui o instrumento, é a última leitura que a gente vai ter do instrumento antes dele mudar. Então, a gente anota esse resultado, essa leitura, eu mudo o meu equipamento e eu preciso ler novamente a mira, qual é a altura da mira e o valor obtido, quando a gente mudou o equipamento de posição. Porque esse vai ser o nosso novo ponto de referência. Então, esse ponto de mudança, ele é muito importante no levantamento que não ocorra erros, porque a gente precisa dele para dar continuidade nessas mudanças do equipamento. E aí a gente tem a somatória das visadas para correção, para conferência, né, desses resultados, se a gente vai estar chegando, se não teve esses erros, sendo somatória de todas as visadas em Ré, menos todas as vantes, igual a vante da cota de chegada, menos a cota de início. E o erro da poligonal fechada, nós vamos ter que o erro é igual ao CF menos o CI, que é o nossa cota final menos cota inicial, e o erro para poligonal fechada, sendo aí, então, a cota final menos CI aí para também a gente encontrar, no caso, aqui alterando de fechada e também para a nossa poligonal aí aberta, né? Então, a gente vai ter que verificar aqui para fechada e aqui vai ser para aberta, só corrigindo o slide. Isso porque a gente vai ter que verificar, quando é aberta, o contranivelamento, quer dizer, a gente vai ler todos os pontos e depois a gente volta lendo outros pontos aí para ver se chega na mesma cota. No caso da poligonal fechada, a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto, é mais fácil. Temos aí a tolerância do erro, onde a gente vai encontrar a partir da classe de levantamento, onde T é igual a 12 milímetros raiz de K ou 20 milímetros raiz de K, que é a extensão aí do meu nivelamento. E vamos fazer essa distribuição do erro, que é o erro admissível dividido pelo número de instalações do nível. Quer dizer, quanto mais vezes eu mudar meu equipamento, o nível de posição, mais eu vou estar sujeito a esse erro. Então, acaba distribuindo mais aí também esse erro, para a correção de posterior. Então, no exemplo 2, imaginando que a gente tem aí 10 metros abaixo, né, no ponto A, então eu estou localizado, eu já sei essa referência, preencher a caderneta de campo e as alturas relativas ou aí os pontos, as cotas dos pontos estudados. Bom, eu tenho aqui 3 mudanças do equipamento, então se vocês enxergarem ponto 1, 2 e 3, eu mudei 3 vezes meu equipamento de posição. Primeira vez, mesma coisa que nivelamento simples. Então, a gente vai ter que encontrar qual é o plano de referência. Ele vai ser a cota A mais a Ré. Plano de referência, a gente sempre soma a Ré. Então, 10 metros que eu tinha já conhecido, mais a minha leitura Ré, que foi 2,95 metros. Então, 12,95. Então, o ponto de visada em A, eu tenho um plano de referência de 12,95, a minha Ré conhecida de 2,95 e a cota era também conhecida em 10. Para o próximo ponto B, eu fiz uma leitura em campo de 3,15 metros na mira. Então, é a minha, aqui na verdade 3,10 não,
Vamos corrigir aqui a minha ré. Então, aqui a minha avante é 1 metro. Então, eu estou no ponto 1, visando, eu li 1 metro de vante. Quando eu tenho esse ponto de mudança, quer dizer, ele vai virar ré depois, porque já tive que mudar o equipamento. Mas vamos pensar como um nivelamento geométrico simples. Então, eu tive a minha ré, que é o ponto A, a gente já encontrou, e agora eu quero encontrar a cota no ponto B, ele é avante, o próximo ponto que a gente está visando. Então, eu vou pegar o meu ponto de referência, 12,95, menos avante, que é 1, 11,95 é a minha cota. O ponto B, agora ele vai virar um novo plano de referência, porque a gente mudou o instrumento. Então, lembra que a gente tem que sempre anotar antes, que ele era avante, agora ele vai virar a ré, ele é o primeiro ponto lido. Então, esse primeiro ponto lido, ele é 3,15 metros. Então, a gente tem aqui os 3,15 metros, que é da mudança do instrumento. E qual é esse novo plano de referência? Então, agora, nivelamento geométrico composto em ação. A gente mudou o equipamento, a gente vai ter que ter agora um novo ponto de referência. Ponto B, a nova referência. Então, eu tenho que pegar a cota do ponto anterior, então 12,95, que é ele mesmo, mais o valor que a gente leu em ré. Então, agora o novo plano de referência, 15,10. Então, continuando para os próximos pontos, então, eu estou em 2, meu equipamento, já li aí o ponto B, então já está ok, e agora eu vou para o ponto C. O ponto C virou a minha avante, é o próximo ponto que eu estou lendo. Então, esse valor de avante, 0,35, então a gente escreve aqui na caderneta, 0,35 é avante. 15,10 é o meu plano de referência, sempre menos avante, então a cota no ponto C, 14,75. Agora eu vou para a leitura em D. Eu ainda estou no equipamento 2, então a gente não mudou o instrumento de lugar. Mesma coisa que a gente faz no nivelamento geométrico simples, ele é avante, ponto D é avante, então eu estou lendo 3 metros. Então, 15,10 menos 3, eu vou ter aí a nova cota 12,10 em ponto D. Ponto E é também, para mim, avante, então eu ainda consegui enxergar essa mira. Então, a cota no ponto E, eu vou ter o plano de referência B, quer dizer, lá aquele primeiro, a gente nunca muda ele, só quando muda o equipamento. Então, o ponto de referência 15,10 menos avante 0,8, então a minha cota é 14,30. Agora sim, nós temos mais uma mudança no instrumento. Esse instrumento mudou pela terceira vez. A minha cota do ponto E virou novo plano de referência. E esse novo plano de referência de 16,45, ele é obtido porque eu tenho que pegar a cota do último ponto, então 14,30, que a gente mediu antes de mudar o instrumento, mais a minha leitura em ré. Então, eu chego aí nos 16,45. Agora, eu vou ler o último ponto, que é a minha vante. Então, vante, a gente pega o plano de referência da cota E de 16,45 menos 1,05, que dá os 15,40 metros, que é a última cota, então, do nosso ponto aí encontrado. Após a gente encontrar, então, aí as nossas cotas, vamos ao erro do nivelamento. Então, no erro de nivelamento, a gente tem nos casos poligonal fechada ou poligonal aberta. Nesse caso, uma poligonal aberta, então, nós vamos ter que adotar o erro de levantamento com o contranivelamento. Então, a gente faz a leitura pela uma primeira vez e depois a gente volta fazendo novamente esse levantamento com os próximos pontos, mas adotando aí, então, essa cota inicial, né, igual. Então, no contranivelamento, no nivelamento e contranivelamento,
A gente tem nesse exercício, né, essa caderneta de campo, onde a tolerância para a classe 1, extensão total do nivelamento 480 metros, e nós vamos ter aí os valores de ida e de volta, quer dizer, somando ambos aí, dá 2 vezes, que vai ter a média, então, aí, do nosso levantamento. O erro, ele vai ser obtido, então, pelo ponto que a gente tem aqui do contranivelamento inicial e final, sendo 45,67 o ponto final que a gente chega, e a cota inicial de 4.560. Então, o que isso quer dizer? Eu saí da 4.560, quando eu fiz o contranivelamento, a gente foi e depois voltou, eu cheguei um pouquinho maior a cota, então ficou 7 milímetros fora. Esse erro, ele está aceitável? Então, a gente aplica a fórmula da tolerância, 12 milímetros vezes o K, que é a extensão de 0,48, porque a gente aqui, o K é em quilômetros. Então, 480 metros é 0,48 km, e aí minha tolerância de 8 milímetros, quer dizer que eu consigo, né, adotar esse levantamento, está ok. Distribuindo esse erro que nós tínhamos, o que? A mais de 7 milímetros, dividido por 3 vezes que eu mudei meu instrumento de lugar. Então, eu vou ter aí essa correção de 2,3 milímetros. Vamos ter que corrigir cada cota, então, a partir aí dessa correção do erro. E assim, a gente adota valores inteiros para não ficar com valores quebrados. Então, eu vou ter 2 milímetros, 2 milímetros e 3. Isso soma 7 milímetros. Nós fazemos a correção somente no nivelamento. Então, lá no contranivelamento, minhas cotas já vão ficar ajustadas. Então, a gente corrige cada cota, né, através aí dos pontos, e nós vamos corrigindo nos pontos de leitura, então na ré, e para chegar aí no valor, né, da cota final, e quando a gente volta no contranivelamento, já vai ajustando, e percebam que a gente chega na mesma cota onde a gente iniciou o nivelamento. Então, por isso que a gente fez a correção, chegando aí no mesmo valor de cota. Então, aqui a gente tem os resultados, né, o passo a passo dos cálculos, mas lembrem-se a correção somente no nivelamento e nos nossos pontos aí de ré, porque depois que a gente já corrigiu a primeira vez, quando a gente volta no contranivelamento, na poligonal aberta, a minha cota já fica ajustada. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula finaliza por aqui, aplicando um pouquinho dos nossos dos cálculos, né, da altimetria, como que a gente chega nos resultados e aplicação aí, então, dos nossos levantamentos altimétricos. Até mais, nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, consultem aí os vossos tutores também. Até mais, tchau, tchau.